Olá pessoal, bom dia. Para a turma do 7º ano, a gente vai estudar formação dos estados nacionais para tirar a dúvida de alguns alunos. Ontem o aluno Nicolas me perguntou, estava com algumas dúvidas a respeito da formação dos estados nacionais e eu resolvi fazer um pequeno vídeo para tirar essas duvidazinhas, resumindo o conteúdo da formação desses estados nacionais. Lembrando que o título Formação dos Estados Nacionais se refere à formação dos países ou da monarquia absolutista europeia do século XIV ao XV, certo pessoal? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente deve fazer ao iniciar os estudos sobre a formação dos Estados Nacionais é se perguntar como era antes da formação desses Estados Nacionais, ou seja, dessas monarquias absolutistas. Eu tenho aqui a participação de Vieira, que vai participar como aluno hoje aprendendo na aula de História também. Ou seja, vamos lá. Como era a formação dos Estados Nacionais antes da existência das monarquias absolutistas? Certo, pessoal? Então vamos lá, vamos entender um pouco de como funcionava o sistema feudal da época. Eu fiz um pequeno círculo aqui, que está parecendo uma barroca. Então vamos lá, vamos simbolizar que isso aqui é uma região lá da Europa e está em processo de formação, certo? O que é que acontece? A gente tinha, na Idade Feudal, no período da Idade Média, os senhores feudais. E os senhores feudais eram como se fossem os coronéis daquelas regiões, certo? Então vamos dividir aqui um pequeno estado que está em processo de formação em feudos. Então eu vou ter dentro dessa região aqui vários feudos ou vários condados, certo? Nessas pequenas regiõezinhas aqui, eu vou ter sempre uma liderança chamada senhor feudal. O senhor feudal é o dono dessa região e vai tomar conta de tudo. Ele vai ser a lei, ele vai ser a justiça, ele vai ter suas próprias cobranças de imposto, vai ter sua própria moeda. Então ele é quem vai mandar de forma independente em cada feudozinho desse. Esse é o período feudal, o período de servidão. Quem vivia em um local desse, em um feudo desse, era servo do senhor feudal, prestava serviços para o senhor feudal e tinha a proteção dele. Ele, como cavaleiro, tinha um pequeno exército e aí protegia a população que vivia em cada feudo. Beleza. Nesse período aqui, anterior a essa formação dos Estados Nacionais, o rei ele não tinha poder absoluto. Veja que essa regiãozinha está toda divididazinha em feudos. Quem realmente mandava eram os senhores feudais. Eles poderiam formar aliança? Poderiam formar uma aliança um com o outro, um acordo lá, outro cá, mas eles acabavam também entrando em conflito, certo? Beleza. Outra instituição bastante poderosa desse período era a igreja. Eu botei o nome da igreja aqui em algum canto. Aqui, a igreja. A igreja ela era uma unidade que praticamente estava presente em todos esses fios. Eu até botei aqui, a mesma religião, a igreja católica, o cristianismo. Veja que a gente está em um período pós-cristianismo, a idade de Cristo. Então a gente tem a igreja na Europa bastante forte, presente em todas as regiões, certo? E o que é que acontece? A igreja passava a ser mais poderosa que o próprio rei. O rei não tinha poder porque os feudos eram quem comandava, os senhores feudais eram quem comandavam. Mas a igreja estava presente em todos os feudos, certo? Então a igreja ela era mais forte que o próprio rei. O rei era uma instituição praticamente representativa, sem poder nenhum. Os feudos eram quem tinham realmente poder. Beleza. E isso era como funcionava naquele período anterior à formação dos Estados Nacionais, né? No período medieval. Isso aqui é um sistema medieval de funcionamento. E aí vem a segunda pergunta. Como se deu a transição desse período feudal para a formação das monarquias absolutistas ou o nascimento dos Estados Nacionais? Vamos lá. No período feudal, a gente tinha os pontozinhos principais aqui. Mesma religião, a Igreja Católica era única na região da Europa. Mesma origem étnica. Esse pessoal aqui, por mais que tivesse dividido administrativamente, tinha uma origem cultural comum. Falava geralmente a mesma língua, tinha a mesma cultura. Porém, era comandado por diferentes senhores feudais, como eu acabei de falar, e possuía diferentes pesos e medidas. Cada comérciozinho em cada uma dessa região era exercido de forma diferente. Um
quilo aqui não seria o mesmo quilo aqui. A mesma medida, ou seja, o mesmo metro aqui, não seria o mesmo metro nesse outro fio daqui. Existiam medidas e pesos diferentes. Outro fatorzinho que separava esses feudos era justamente a moeda. Cada senhor feudal que existia aqui desenvolvia uma moeda cunhada, carimbada lá, com o seu próprio símbolo. Ou seja, era uma moeda para cada feudo. Um modo de comercializar para cada região. Isso dificultava a expansão do comércio, certo? Então a gente tem aqui as características do período feudal. Então vamos agora aos pontos que fizeram transformar esse período feudalístico aqui em estados nacionais, certo? E aí vem outra pergunta: como é que a gente deve, o que foi que contribuiu para a existência, para o surgimento da formação dessas monarquias absolutistas? Primeiro, o florescimento de uma classe social chamada burguesia. Beleza, a burguesia já está anotada ali, bonitinho. O que foi que a burguesia fez de tão importante que contribuiu para o final desse sistema feudalístico aqui? O comércio. O comércio começou a florescer, certo? A burguesia começou, através do comércio, a botar o dinheiro no bolso. Como era que funcionava o comércio aqui no período feudal? O período feudal funcionava da seguinte maneira, Era aquele sistema tradicional de fabricação. Tudo era artesanal, não existia uma manufatura. Com o surgimento da burguesia, essa manufatura passa a ser regra na produção, certo? Ou seja, vai existir uma produção além do necessário para cada região, para cada feudo. E o excedente começa a produzir o quê? O comércio entre as regiões feudais. O comércio vai expandir e a burguesia vai começar a lucrar com isso, vai começar a botar dinheiro no bolso. Então, a primeira desmistificação desse sistema feudal aqui, que era apenas autossuficiente, é o surgimento de um comércio com a burguesia, certo? Então, a burguesia vai surgir, vai começar a lucrar bastante com o comércio e vai desmistificar a autossuficiência dos feudos. O aumento do comércio é o pontozinho que está ligado à burguesia, também vai contribuir muito para o enfraquecimento dos senhores feudais. Veja só que surgiu uma nova classe, a burguesia vai surgir. E aí os senhores feudais vão começar a perder poder, eles vão começar a perder domínio, porque vai existir ligações comerciais entre essas regiões. Mesmo, pessoal, dando continuidade à nossa aula, fatores que contribuíram para a formação dos estados nacionais, surgimento da burguesia, crescimento do comércio. E aí a gente tem o crescimento das cidades como centros comerciais, com o enriquecimento da burguesia e o crescimento do comércio entre essas regiões feudais e entre regiões mais amplas, com as navegações, enfim, a gente vai ter o crescimento das cidades como grandes centros comerciais, principalmente com o comércio com o Oriente, o comércio com especiarias, através do Mediterrâneo, enfim, a gente vai ter uma ligação comercial em toda a Europa. E aí as cidades, com o crescimento da burguesia, vão se tornar grandes centros comerciais, fazendo com que esse sistema feudal antigo passe a não existir mais, ou pelo menos que os senhores feudais percam importância financeira, já que o centro econômico passa a não ser mais os feudos, e sim os grandes centros comerciais, certo? Então o que é que acontece aí? Esses fatores contribuem justamente para o florescimento da nobreza. Certo? A nobreza nota que esses senhores feudais perderam o poder, eles estão enfraquecidos. O comércio passa a ser dominado pela burguesia. E aí os nobres têm uma enorme sacada, os reis. Eles formam uma aliança com quem tem dinheiro. Quem vai ter dinheiro que está enriquecido lá pelo comércio? A burguesia. Então os reis vão lá, formam uma aliança com a burguesia, vão conseguir arrecadar um certo dinheiro, formam um exército e aí consegue controlar, ou pelo menos abafar o poder dos senhores feudais. Os senhores feudais vão perder importância. Quem vai ter importância são os reis que têm a aliança da burguesia. E por que é que a burguesia vai se aliar aos reis? O que é que os reis vão oferecer tão importante para a burguesia se aliar a eles? Já tem alguma sugestão? Olha só, como é interessante esse pontozinho aqui. O que era que dificultava os lucros da burguesia no sistema feudal? Diferentes moedas, pesos e medidas. Esse comércio aqui tem diferentes moedas, diferentes pesos, diferentes medidas. Então, a burguesia que também
vai lucrar com essa aliança com os reis, ela vai exigir dos reis que taxe lá uma moeda única para essa região, um peso e uma medida única, facilitando o comércio entre essas regiões e principalmente entre as cidades, os centros econômicos em toda a Europa, inclusive o comércio com o Oriente, certo, pessoal? Então a gente tem a formação da aliança entre os reis e a burguesia, que vai fazer com que esses senhores feudais percam o poder e saiam de cena. Outro fatorzinho importante é que vai surgir daí com o fortalecimento da monarquia, certo? Os reis vão ganhar poder, vão começar a unificar todo esse Estado através das medidas de formação de uma lei única, da formação de uma moeda única, dos pesos e medidas únicos, do surgimento de um exército forte e assalariado, e aí eles vão entrar em conflito com a igreja. Por que eles vão entrar em conflito com a igreja? Porque nesse momento a igreja ela ainda não paga imposto, ela é dona de boa parte do território dos estados que agora são dominados pela monarquia. Então os reis que estão fortalecidos com a aliança formada pela burguesia vão passar a cobrar imposto da igreja. A igreja vai começar, lógico, a se aborrecer, e aí vai existir uma separação entre monarquia e igreja. E os reis passam a governar de forma absolutista. Certo, pessoal? Então é assim que se dá a formação dos estados nacionais, com a consolidação das monarquias absolutistas. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.